Finalmente, depois de meses e até mesmo anos, vocês me cobrando ali no canal para eu colocar as aulas de Física 3, tô fazendo isso. Vou gravar as aulas de Física 3 e vou disponibilizar para vocês. Mas se você nunca me viu, não me conhece, eu sou o professor Douglas Oliveira, eu coloco conteúdos de Física do ensino superior no YouTube, tem um monte de exercício do Halliday resolvido lá para vocês. Tem o meu curso de Física 1, tem o meu curso de Física 2, tem o meu curso de Física Moderna e agora vai ter esse curso de Física 3. Lembrando que esse curso ele vai ser baseado no livro Fundamentos da Física, que é o famoso Halliday. Eu estou utilizando a 10ª edição aqui, mas as outras edições são bem parecidas, então se você tem uma edição mais antiga, não tem problema. E lembrando aí que para gravar esse vídeo vai dar, esses vídeos, né, essa minha disciplina inteira vai dar bastante trabalho, então deixa o like e se inscreve no canal, porque só 20% das pessoas que assistem os vídeos do canal acabam se inscrevendo. O YouTube ele informa tudo isso pra gente aí. Então dá aquela forcinha, se inscreve no canal, já deixa o like. Se você não gostar da aula, daí você tira o like depois. Na verdade, daí a estratégia é que você vai esquecer de tirar e vai ter deixado o like lá. Mas beleza, vamos lá começar a nossa aula. A gente está falando do capítulo 21 do Halliday, a gente vai falar sobre a lei de Coulomb. Como essa é a primeira aula do curso, eu vou começar ela com uma introdução, com uma motivação para tentar convencer você de que eletromagnetismo é importante. Mas Douglas, eu não quero saber a introdução, eu já cansei de ver a introdução, eu quero já ir lá para frente, lá para o conteúdo. Aí o que você faz? Aqui embaixo no vídeo do YouTube vai ter capítulos. Aí você vai, ou do lado, né? Às vezes é na direita. Aí você vai lá e troca o capítulo. O primeiro capítulo é a introdução, o segundo já começa com o conteúdo mais hardcore mesmo, né? Mas a introdução fiquei um tempinho fazendo, então prestigia. Assiste aí essa introdução. Então, nesse curso, né, de Física 3, a gente vai trabalhar principalmente com o eletromagnetismo. Mas para você entender a importância do eletromagnetismo, eu vou ficar batendo nessa tecla bastante tempo. Uma coisa interessante de você saber, que é uma coisa mais avançada e vai servir só como curiosidade nesse momento, é você saber quais são as forças fundamentais que existem na natureza. Então, na natureza, o que a gente sabe até hoje, existem 4 forças fundamentais. Forças fundamentais na natureza. Fundamentais na natureza. Mas professor, você vai ficar escrevendo aqui no quadro aqui, ó, você vai ficar escrevendo, não era mais fácil você utilizar um slide, que aí você pega o slide e dá um clique e aparece tudo escrito? É mais fácil para mim, mas é pior para vocês, né? Porque aquelas aulas de slide, todo mundo sabe como é que é, né? Ligou o slide, o cara começa a dormir já porque não consegue prestar atenção. Então eu prefiro aqui escrever no quadro, então essas aulas que eu estou gravando vão ser muito parecidas com as aulas que eu dou presencialmente. No presencial eu também escrevo lá no quadro, é muita coisa, né? Então eu vou utilizar da mesma técnica aqui, encara esse vídeo aqui no YouTube como se fosse uma aula mesmo que o professor está escrevendo no quadro. Mas eu não gosto de aula de quadro, eu gosto de slide, aí tem as trocas de canal, né? Não dá para agradar todo mundo, sempre tem os haters aí, não importa o que eu faço, sempre tem gente me xingando, me cancelando, principalmente no TikTok, tá? Tô no TikTok também, segue lá. Doug Física. No TikTok são conteúdos mais para o público geral, não é conteúdo para o ensino superior. Então pode mandar para o seu sobrinho, para o seu tio, para os seus pais, vai ter coisa interessante lá. @dog.física. Beleza. Então são 4 forças, é plural, né? Forças fundamentais na natureza. Uma delas é bem poderosa. Aí como ela é muito poderosa e muito forte, aí os cientistas chamaram ela de força forte. Muito criativos, parabéns para os cientistas. Aí perto da força forte, né? A força forte ela age no núcleo atômico, ela serve para você, na verdade dentro das partículas, mais ou menos dentro do núcleo atômico, ela serve para você, por exemplo, do próton. O próton tem 3 quarks, então a força forte liga esses quarks e ela é muito forte. Mas também no núcleo atômico, quando a gente está falando de decaimentos, aparece uma força que é mais fraca. Aí o que a galera chamou? Chamou de força fraca, né? Você vê como os cientistas são muito criativos.
ou geralmente o que eles fazem? Ou eles dão o nome da pessoa, tipo aqui Coulomb, ou colocam um nome óbvio, né? Força forte, força fraca. Aí uma terceira força que a gente tem, essa aqui eu tenho certeza que você já está acostumado a trabalhar com ela há muito tempo, que é a força gravitacional. E por último, a quarta força, que é o que a gente vai estar interessado, é a força eletromagnética. Então são essas as quatro forças fundamentais da natureza. Aí a força fraca eletromagnética, você tem uma união delas, que é a força eletrofraca, mas isso não vem muito aqui ao caso. Mas o ponto é aqui, ó, a gente tem a força forte, que é a daquela dos quarks, a força fraca, que é aquela dos decaimentos, que é a única força que faz com que uma partícula possa trocar de carga, né? Mandar carga para outro lugar e virar outra partícula. Força gravitacional, que a gente já está acostumado a trabalhar bastante, você sente ela no dia a dia. E a força eletromagnética, que é a que a gente vai estudar no eletromagnetismo. Então repara que as interações que a gente tem aqui no nosso universo, elas se dão principalmente por quatro maneiras diferentes. Só que a força forte e a força fraca, elas agem só dentro do núcleo, aqui, ó, dentro do núcleo atômico. Elas são de curto alcance. Então as forças que a gente está sentindo aqui no nosso dia a dia, elas são basicamente de dois tipos. Ou é uma força gravitacional, ou é uma força eletromagnética. A força gravitacional você já está careca de saber, a massa atrai massa, e aí é aquela, o planeta Terra, né? Você é puxado para o centro do planeta Terra. E o resto que não for isso é força eletromagnética. Então quer dizer que, por exemplo, quando eu aperto aqui, ó, é força eletromagnética que eu estou sentindo? É a força eletromagnética que você está sentindo. Mas é claro que tem interações aí de mols de partículas, de mols de cargas, e aí você sente o resultado dessa interação. Mas tudo isso vem da força eletromagnética. Então percebe aqui, ó, que a força eletromagnética, que é o nosso objeto de estudo do eletromagnetismo, ela é super importante, ela aparece aí no dia a dia, é praticamente tudo que você tem um pouco de força eletromagnética. E aí entrando um pouco mais aqui, ó, na força eletromagnética, a gente tem que essa força eletromagnética, a gente tem que essa força eletromagnética, ela vai aparecer quando a gente tem a interação de partículas eletricamente carregadas. Partículas eletricamente carregadas. Minha letra não é tão feia assim, tá, gente? Aqui eu estou utilizando aquelas mesinhas aqui, ela é muito pequena, eu não tenho muita precisão na mão, a mesinha é pequena e ela fica deslizando. Mas o que é importante aqui, ó? Estamos falando de força eletromagnética. Falou de força eletromagnética, já imagina na sua cabeça que em algum momento vai entrar alguma partícula eletricamente carregada. E as partículas eletricamente carregadas que a gente mais conhece quais são? O elétron carregado negativamente e o próton carregado positivamente. Então, nessa aula e nas próximas aulas, a gente vai falar muito de elétron, a gente vai falar muito de próton, de nêutron não vai falar tanto, por quê? Porque o nêutron é neutro, né? E aí não é eletricamente carregado, apesar de que os quarks que compõem eles são. Mas o nêutron, ele é neutro, e aí ele não vai aparecer muito. Mas a gente vai estar falando de partículas, de prótons, de elétrons ou de esferas eletricamente carregadas o tempo todo. Então, como a gente está falando aqui, a gente vai precisar falar bastante de partículas eletricamente carregadas, vamos fazer uma revisãozinha do que são essas partículas, do modelo atômico do jeito que a gente entende ele hoje. Porque muita gente aqui, ó, depende da escola que você fez, se você fez um cursinho super caro, se você é milionário, provavelmente você teve professores muito bons e aí você viu os modelos atômicos de uma maneira efetiva, você sabe exatamente como é o átomo hoje. Mas você é uma exceção, né? A maioria dos meros mortais iguais a gente pegou uma escola sem vergonha que provavelmente o professor de física ele nem existia, né? Era um cara formado em outra coisa que dava aula de física e às vezes ele até dava uma enrolada lá e nem ensinava os negócios direito. É culpa dele? Não é, porque não tem professores de física suficientes aí para atender todo mundo. Estamos trabalhando nisso, aí eu trabalho com formação de professores também. Vamos ver se a gente resolve isso, mas por enquanto, muitos dos alunos do ensino superior, se você é um desses, não sinta vergonha,
muitos dos alunos do ensino superior chegam sem saber nada de física. Mesmo aqueles que entram na engenharia não sabem nada de física. Isso não é culpa deles, é culpa do sistema em si. Mas é claro que se você estiver lá no terceiro ano da engenharia e não saber nada de física, aí a culpa é sua sim, né? Porque já deu tempo de você ter aprendido. Mas quando você entra, não. Aí não é culpa sua necessariamente. Mas então, a gente está falando aqui, ó, de que o eletromagnetismo a gente vai estudar partículas eletricamente carregadas. Então vamos relembrar aqui do que é feita a matéria. Do que é feita a matéria. Então vamos pegar o exemplo mais bobo possível aqui que a gente tem. Vamos pegar uma molécula de água, que é o famoso H2O. E aí como é que você imagina essa molécula de água aqui, ó? Essa molécula de água tem um oxigênio, um hidrogênio e mais um hidrogênio aqui, ó. Não é o Mickey, é uma molécula de água aqui, ó. Tem uma ligaçãozinha aqui. É assim que a gente aprende. Então a gente tem uma molécula de hidrogênio, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de água. O tamanho dessa molécula, é bom você ter uma ideia da ordem de grandeza, tá? É de 3 vezes 10 na menos 10 metros. Os átomos são da ordem de 10 na menos 10 metros, que é um angstrom. O apelido disso aqui é um angstrom. E aí, se a gente está pensando nessa molécula de hidrogênio, vamos mesmo, deixa de preto mesmo, vai. Essa molécula de hidrogênio, se a gente olhar ela mais de perto, como que a gente pensa ela aqui, ó? A gente vai ter um núcleo positivamente carregado. Esse núcleo aqui, ó, ele vai ser um próton, que é o P+. E aí, no modelo de Bohr, que é o que provavelmente você viu, mas ele já não vale mais, e não vale inteiramente mais, né? E eu vou explicar daqui a pouco, mas é mais fácil você ensinar dessa maneira, depois já explico por que ele está errado. E aí você tem em volta aqui, ó, nessa órbita, um elétron. Aqui você tem um elétron que a gente vai chamar de E-, e esse elétron é negativamente carregado. Então, um átomo de hidrogênio, essa é a representação pictórica que a gente tem. A gente tem um próton aqui no núcleo e um elétron aqui nesse orbital. Se a gente estiver falando do átomo de oxigênio, aí ele é um átomo um pouco mais complexo. Deixa eu fazer aqui, peraí. O meu átomo de oxigênio. Se eu for fazer um átomo de oxigênio, aí nesse núcleo eu vou ter 8 prótons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prótons. Eu vou ter 8 nêutrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então esse é o núcleo dele. Agora o núcleo dele não é mais um próton só, ele tem prótons e nêutrons. O nêutron é esse roxinho. O nêutron eu escrevo ele como? Assim, a N0. Esse é o nêutron. E aí em volta aqui eu vou ter elétrons, né? Como eu tenho 8 prótons, eu vou ter 8 elétrons se o meu átomo ele estiver neutro. Se ele não estiver excitado, por exemplo. Então eu vou ter na primeira camada um S2, né? Um elétron aqui, um elétron aqui. Aí na segunda 2p6, cabem 6 elétrons, eu preciso completar 8. E aí completando, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é assim que a gente imagina no modelo de Bohr como que são os átomos, né? Então a gente tem um núcleo aqui que tem prótons e nêutrons, pode ser que não tenha nêutrons, mas prótons com certeza. E aí a gente tem elétrons em volta. Qual é a diferença aqui desse modelo? Mas aqui já é interessante, isso é provavelmente o último modelo que ensina no ensino médio. Qual que é a diferença desse modelo entre o que é realista aqui pra gente, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que isso aqui, ó, esse tamanho desse núcleo aqui, ó, ele é da ordem de 10 na menos 15 metros. Não sei se deu para ver, mas é 10 na menos 15 metros. Então, compara o tamanho do átomo em si com o tamanho do núcleo. O tamanho do núcleo é 10 mil vezes menor e 20 mil vezes menor, dependendo do átomo. Então, se a gente for desenhar esse átomo, a gente tem que pegar o núcleo e fazer só assim, ó. Esse aqui é o núcleo e aqui em volta a nuvem eletrônica, né? Então, o núcleo ele é bem pequenininho, bem petititinho.
E esse átomo, esses elétrons aqui em volta, eles não estão girando, eles ocupam todo o espaço ao mesmo tempo. É como se o elétron estivesse aqui todo nessa região, tá? Ele não tem uma posição bem definida, ele não fica circulando. Ele ocupa uma região no espaço, a gente só sabe a densidade de probabilidade. Aqui é o modelo que a gente entende atualmente do átomo, tá? Só relembrando. Mas por que eu estou falando isso no eletromagnetismo? Porque a gente vai falar bastante de prótons e elétrons. Então vamos entender o que são esses prótons e elétrons. Os prótons, que apareceu aqui pra gente, esses prótons eles têm cargas positivas. Os elétrons, eles têm cargas negativas. Ah, mas está muito fácil, professor, está muito fácil. Não se preocupe, vai ficar difícil bem rapidinho. Pergunte para os seus veteranos aí. E os nêutrons? Os nêutrons, eles têm... Nêutrons têm acento? Talvez, não tenho certeza. Os nêutrons, eles têm carga zero, né? Eles são neutros. Neutro. Eles são neutros. Então a gente vai ter principalmente 3 partículas aqui no nosso átomo, os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os nêutrons a gente vai trabalhar muito pouco com eles, porque eles têm carga zero. E para a gente perceber a força eletromagnética, a gente vai precisar de partículas carregadas, e o nêutron não é esse o caso dele. Mas uma diferença fundamental de você saber, para você já conseguir entender as propriedades do universo, é que os elétrons e os prótons, eles são muito diferentes. Como que geralmente a gente imagina um próton e um elétron? A gente desenha tipo uma bola de sinuca, né? Esse aqui seria o próton, e o elétron aqui do lado uma bola de sinuca negativa também, né? Então a gente imagina sempre o próton igual ao elétron, só que trocou a carga. É isso que a gente geralmente imagina. Só que tem uma diferença muito grande entre eles. Eles são de famílias de partículas diferentes. Os prótons, eles são da família dos hadrons, que são feitos de quarks. E os elétrons, eles são da família dos leptons. Ah, mas o que isso quer dizer? São só palavras aí que eu não entendo nada, né? Não sei o que é hadron, não sei o que é lepton, mas é só para você se sentir inteligente. Que eles falam, ah, sabia que o próton é um hadron, sabia que o elétron é um lepton. Aí você fala, ó, como que ele sabia tudo isso? Aí passa, assiste lá no Dog Física, se inscreve lá. Mas beleza, mas qual que é a diferença que pra gente aqui que vai importar? A massa do elétron, ela é muito menor do que a massa do próton. Então, a massa do elétron é tipo 2.000 vezes, não exatamente, tá? 2.000 vezes menor que a massa do próton. Então percebe que ele é muito mais leve. Por isso que a gente consegue fazer corrente elétrica de uma maneira mais fácil com o elétron, porque ele é muito mais leve. Já o próton ele é muito mais pesadão. Para você fazer uma corrente de prótons, pode ser um átomo de hidrogênio, né, que só tem um próton, é muito mais difícil, porque a massa dele é 2.000 vezes maior. E o que é mais fácil você acelerar? Algo mais leve ou algo mais pesado? Algo mais leve, né? Então percebe aqui, ó, se a gente fosse desenhar a rigor, uma maneira, se a gente fosse fazer isso, deveria ser assim o próton e o elétron assim, né? Tá ali o próton e tá ali o elétron. Então são diferentes, tá? São diferenças fundamentais que a gente tem. Lembrando que esse negócio de pontual não existe muito bem, que no universo quântico as partículas ocupam várias posições no espaço ao mesmo tempo, que é esse verdinho aqui que eu desenho aqui para vocês. Então, relembrando aqui as partículas, de novo, por que eu estou falando de partículas para a gente? Porque a gente vai trabalhar com movimentos de partículas o tempo todo. Muito movimento de partículas, principalmente elétrons aí, é o que mais a gente vai trabalhar. E aí você me pergunta, para que serve tudo isso? Para que serve isso? Isso. E aí eu te respondo, tudo, serve para tudo. Por exemplo, se a gente compreender a interação das partículas controlando a interação das partículas com carga, e exemplo de coisas que a gente obtivemos. 2 pontos. Alguns exemplos de coisas que a gente obteve. A gente obteve o mais óbvio de todos,
A energia elétrica, né? Então imagina aqui que a gente não teria energia elétrica sem entender o movimento das cargas. Outro exemplo aqui, ó, que talvez você se importe mais, o Wi-Fi mesmo, ele vem aqui das oscilações das cargas que geram esse sinal do Wi-Fi pra gente, que é a onda eletromagnética, que é o último capítulo do Halliday. A gente tem também as lâmpadas, já vou falar mais sobre isso. Então, que ilumina a sua casa. Eu vou dar um exemplo, vou ficar um tempinho falando exemplo de lâmpadas aqui para você entender como que essas cargas funcionam aqui. Chip de computador, chips, não é os chips dos Cheetos, é o chip do computador. O chip do computador também, né? Se a gente não entendesse nada disso, a gente não entenderia nada de semicondutor e não teria nenhum equipamento eletrônico aí na sua casa. Então percebe aí que o eletromagnetismo, falou de tecnologia, falou de eletromagnetismo. Não tem jeito. Ah, mas eu só quero saber o basicão. Tudo bem, só quero saber o basicão. A gente vai ver aqui basicamente é o basicão mesmo. Mas se você quiser algum dia ser o inventor, fazer uma tecnologia revolucionária aí, a não ser que seja na programação, né, que aí você é outra história, mas se você quiser fazer algo físico, assim, físico no sentido de que você possa pegar algo mais avançado, quiser trabalhar com celular, quiser trabalhar fazendo roupa tecnológica, que seja, quiser trabalhar com produção de áudio e vídeo, tipo, eu quero produzir microfones, produzir fone de ouvido, aí você vai precisar entender isso em algum momento, ou se não for você, vai ser provavelmente um profissional que entende isso e vai ganhar o dobro do que você vai ganhar, a não ser que você seja o diretor da empresa, né? Mas se você, ou filho do dono. Mas para desenvolver tecnologia, tem que entender de eletromagnetismo. Sim, não adianta você tentar fugir. Eu sei que a Física 3 é o terror das graduações aí, porque Física 3 de fato ela é a mais difícil das 4 físicas. A Física 3 é a mais difícil, porque tem muito o cálculo dela é muito pesado, você tem bastante integral, bastante derivada, bastante vetor, bastante coordenadas esféricas, polares, mas não tem o que fazer. É isso, o nosso universo é assim e é isso que a gente vai ter que fazer. Então, número 2 aqui, eu quero dar um exemplo para vocês de como que a gente pode controlar o movimento das cargas e gerar uma aplicação. E aí eu vou falar das lâmpadas, tá? Eu vou explicar para vocês aqui em 5 minutos como funcionam as lâmpadas incandescentes, de fluorescentes e de LED. É isso que eu vou falar para vocês agora. Então vamos lá, lâmpada. Vamos começar com aquela lâmpada mais simples que talvez você que é mais novo não conheça, que é a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente ela foi proibida no Brasil porque ela era muito pouco eficiente, né? Mas antigamente só tinha ela, né? Por isso que a gente fazia. Aí depois inventaram outras. Mas essa aqui, ó. Essa aqui é uma lâmpada, ela tem um fiozinho de tungstênio. Aí você liga lá na tomada e ela esquenta. Como é que ela funciona em linhas gerais? Vamos tentar associar o funcionamento dessa lâmpada incandescente com as matérias de eletromagnetismo que você já viu, para você perceber como isso é importante. Então, como é que funciona em linhas gerais a lâmpada incandescente? A gente tem um fiozinho de tungstênio. Aí nesse fiozinho de tungstênio você coloca uma diferença de potencial. O tungstênio ele é um metal, então ele tem o que a gente chama de elétrons livres. Está por todos os lugares, mas vou só colocar no cantinho aqui para você entender. Ele tem elétrons livres. O que é um elétron livre? Um elétron livre é um elétron que ele pode se mover pelo material quando você aplica uma diferença de potencial pequena. Se não tivesse elétron livre, a gente chamava do que? De isolante ou semicondutor e outros tipos de material a gente chamaria. Mas se tem elétrons livres, a gente tem um metal aqui, a gente tem um condutor e aí a gente consegue fazer essa corrente elétrica fluir de uma maneira muito mais fácil. Então você aplica uma diferença de potencial e aí o elétron ele quer vir para cá, né? Você aplica uma diferença de potencial, você conduz ele daqui para cá, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, depende de como você for fazer. Só que o que acontece? Quando o elétron está querendo atravessar, ele não é um caminho livre, não é tipo um cano vazio. Você tem átomos aqui ó, por todo lugar. E aí, você pode imaginar que ele vai indo e vai batendo aqui, ó,
batendo em todo mundo. É igual você tentar ir no banheiro numa balada cheia, você vai acabar batendo em todo mundo. Então é isso que acontece. O elétron ele tenta atravessar e aí ele vai se chocando com todo mundo. Então vamos notar aqui, o elétron se choca. Se choca. Aí depois que ele se chocou, na verdade ao mesmo tempo, né? Conforme ele vai se chocando, o que acontece com os átomos do material que a gente tem aqui? Vou fazer um desenho representativo. Esses átomos do material, eles começam a vibrar, porque eles estão recebendo a energia do elétron. O elétron bate nele, eles ganham um pouquinho de energia. Então os átomos vibram. Opa, de preto aqui. Os átomos vibram. E aí, conforme esses átomos vibram, qualquer partícula eletricamente carregada que é acelerada, essa partícula ela emite radiação. Mas radiação, cuidado aí que radiação não é aquela de Hiroshima e Nagasaki que você vai pegar câncer na hora. Radiação é tipo luz, Wi-Fi é radiação, o micro-ondas emite radiação, você emite radiação. Radiação é um conceito muito mais geral, né? Radiação eletromagnética, ondas eletromagnéticas é um tipo de radiação, a luz visível é um tipo de radiação. Então, ele está vibrando e ele vai emitindo aqui, e aí ele emite luz pra gente, né? Então é isso que ele faz. Aí, ao vibrar, emite radiação. Ao vibrar, emite radiação. Só no visível? É claro que não. Se você lembra dessas lâmpadas incandescentes, o que ela fazia? Ela esquentava muito. Ela emitia muito no infravermelho, que você não consegue ver. Então, boa parte da energia que você dava para a lâmpada era desperdiçada aí nesse processo aqui, tanto que ela era aproximadamente, essas lâmpadas aqui, aproximadamente 7% eficiente, tá? Eficiente. Então, só 7% da energia elétrica que você gastava aqui virava luz visível, que é o que você estava interessado. Mas vamos tentar associar todo esse movimento aqui ao que você já viu lá com a tia lá na escola, lá em eletromagnetismo, lá do ensino médio. Mas Douglas, se ensinava eletromagnetismo no ensino médio? Se ensinava, ou deveria se ensinar, né? Mas algumas escolas não ensinam não. Mas o que acontece aqui, ó? O elétron, ele está tentando passar de um lado para o outro e ele sofre uma resistência. Olha o conceito aparecendo aí, ó. O conceito de resistência elétrica. Resistência elétrica. Aí, quando o elétron se choca aqui, ó, nos átomos, os átomos eles vibram. Quando eles estão vibrando, os átomos vibrando, a gente interpreta isso com uma grandeza que a gente chama de temperatura. Lembra? Temperatura, o grau de agitação das moléculas. Então elas estão se agitando, estão ganhando temperatura. Mas qual que é o conceito que quando passa uma corrente elétrica o material esquenta? Vamos lembrar. Efeito Joule. Efeito Joule. Então, estou escrevendo para vocês aqui o efeito Joule. É claro que a gente aprende com outros nomes, mas é interessante, é importante que você tenha essa visão microscópica do que está acontecendo. E aí, quando ele vibra, ele emite radiação, mas é isso aí, provavelmente vocês não viram, mas é emissão de ondas eletromagnéticas. É esse efeito que a gente está falando aqui. Emissão de ondas eletromagnéticas. Isso que você não viu no ensino médio. Eletromagnéticas. Então percebe que a gente pode fazer retratar isso, contar uma historinha que a gente consiga interpretar no mundo real e associar com os conceitos que a gente aprende aqui. Os conceitos que a gente está aprendendo aqui, que a gente vai aprender em Física 3, que você aprendeu lá no ensino médio, eles estão relacionados com fenômenos que acontecem na natureza. Então não adianta só você decorar, efeito Joule, que será que é isso, efeito Joule? Aí você tem que imaginar, né, a partícula que está tentando passar pelo fio, batendo uma na outra, transmitindo energia, e aí você faz isso, fica muito mais fácil você entender. Outro tipo de lâmpada aqui ó, que a gente vai fazer agora vai ser um pouco menos instrutivo do que essa, que é a lâmpada fluorescente. Tem vários tipos de lâmpada fluorescente. Mas a mais comum é essa aqui, ó, é aquela que você tem nas cozinhas. Essa aqui é uma lâmpada fluorescente, um exemplo de lâmpada fluorescente, eu acho que essa é a mais comum, tá? Aquela que você tem nas cozinhas. E aí, qual que é o esquema dela aqui, ó? Será que eu passo o porta-tela já? Ainda não. Mas vamos desenhar o tubo aqui, vou desenhar o tubo meio torto.
Não sei porquê, mas os esquemas sempre são com o tubo meio torto. E essa aqui é a minha lâmpada, tá? E aí você coloca, liga na tomada, então aqui negativo, aqui positivo. E aí você tem elétrons passando daqui para cá. Só que aqui não é sólido aqui dentro. Dentro dessa lâmpada aqui, ó, não é sólido. Aqui tem um gás. Geralmente é mercúrio, um gás de mercúrio aqui, ó. Tem um gás, mas não necessariamente mercúrio. Aquelas que você tem aquelas de neônio, né? O neônio já te fala o próprio nome, não é de mercúrio. Gás, geralmente é mercúrio. Geralmente vapor de mercúrio que a gente fala, né? Geralmente. É mercúrio. Esse é o material que geralmente é feito. E aqui em volta dessa lâmpada, esse branquinho, é fósforo que a gente chama. Eu vou desenhar esquematicamente aqui. Aqui tem um pouco de fósforo. Mas é o elemento químico fósforo. O fósforo não é. Isso aqui é o que a gente... Fósforo, o termo fósforo, ele no Brasil ele é mais utilizado só para o elemento químico mesmo. Mas na origem dele, fósforo é uma substância que fosforece, vamos chamar assim. É uma substância que quando bate luz nela, ela emite radiação. Ou quando bate radiação nela, ela começa a emitir radiação também. Isso é uma substância fosforescente, não é necessariamente, mas poderia ser, mas nesse caso não é o elemento químico fósforo, tá? É uma substância fosforescente. Aí o que acontece? Vamos imaginar aqui no gás aqui, ó. O gás, vamos fazer o modelo de Bohr que é mais fácil de entender. Então nesse gás de mercúrio a gente tem o núcleo e tem aqui os elétrons aqui, né? O elétron aqui circulando aqui em volta. Aí o que acontece? Esse elétronzinho que está vindo aqui, ó, nessa descarga, esse elétron aqui, ó, que eu coloquei no meu sistema, eventualmente ele bate nesse elétron aqui, ó, que está no meu gás aqui, ó. E aí o que acontece? Vou desenhar mais um elétron aqui para ficar mais fácil de entender. Aí o que acontece quando esse elétron bate? Eventualmente acontece, não são todos, tá? Quando esse elétron ele bate ali naquele elétron que estava no meu átomo de mercúrio, esse elétronzinho aqui ele é arrancado, ele é mandado embora. Tá vendo que ele é mandado embora? Então esse átomo ele fica excitado, esse átomo aqui ele tá excitado, ele, né? Ganhou energia, ele não está mais no seu estado fundamental. Aí o que acontece nesse átomo aqui que não está mais no estado fundamental? Ele, como ele tem mais de uma camadinha, vamos fazer aqui, ó. Agora eu vou desenhar com mais uma camadinha aqui. Vou desenhar alguns elétrons, é só para entender, tá, gente? Só para entender, não precisa ser rigoroso. Então aqui tem uma vaga aqui, ó. Tem uma vaga nessa camada mais interna. E aqui eu estou na camada mais externa. Aí, o elétron da camada mais externa, olha aqui, opa, tem uma vaga aqui perto do núcleo. E o elétron gosta de ficar perto do núcleo. Então o que ele faz? Ele pega aqui, ó, e ocupa aquela vaga que estava sobrando. Só que para ele fazer isso, ele perde energia. E essa energia que ele perde como? Emitindo radiação. Então, quando isso acontece, ele que emite radiação aqui. Quando ele pula daqui para cá, ele... E essa radiação, geralmente aqui nesse caso, é uma radiação ultravioleta. Ultravioleta. A gente não enxerga no ultravioleta. E aí, o que adianta pra gente? Daí tem mais um processo. Esse ultravioleta, ele bate no fósforo, nessa substância aqui, nessa substância fosforescente, e essa substância fosforescente transforma, absorve um pouco da energia da radiação ultravioleta e transforma ela em radiação visível. No visível. Então esse é o processo aqui, explicado de uma maneira bem sem vergonha, de como funciona uma lâmpada fluorescente, né? Você tem o gás aqui, ó. E aí você arranca um elétron, a camada mais externa ocupa a camada mais interna, perde energia, emite radiação, essa radiação bate no fósforo, o fósforo ele converte esse ultravioleta em luz visível. Isso aqui dá pra gente uma eficiência de aproximadamente 25% eficiente. Mas só 25% eficiente depois que eu fiz tudo isso. Isso aqui eu aprendo lá em física quântica. Isso aqui é física quântica, tá? Isso aqui que eu estou descrevendo para vocês é física quântica. Não é tão difícil de entender. Quem fez química aí entende completamente.
Mas não é física quântica assim. Então, mas olha que só 25% eficiente, mas antes era 7, então você multiplicou sua eficiência por quanto? Por 4? Quase 4 vezes, aí você multiplicou sua eficiência. Olha como é bom. Aí por isso que aquela lâmpada foi cancelada, né? Aquela lâmpada incandescente foi cancelada. Só tem aquelas mais estilosinhas que tem um monte de fiozinho assim, ó. A lâmpada assim, que tem no MasterChef, mas daí é só para enfeite mesmo, tá? Não é exatamente aquele tipo de lâmpada, não é feito para iluminar muito assim, é mais decorativo. E aí por último, só por completeza, mas aqui já é outra história. A lâmpada de LED, só pra gente entender a evolução aqui, para ficar completo aqui. Mas o que eu quero, por que eu tô falando tudo isso? Tô gastando o tempo de vocês falando de lâmpada, sendo que a disciplina não é sobre lâmpada. É uma introdução para você entender o movimento das cargas, para você entender como o movimento das cargas pode gerar coisas maravilhosas pra gente. Então, por exemplo, LED branco, que é o que a gente tem nas nossas casas. A maioria das casas da gente agora é LED branco, que é esse daqui. Tá bem baratinho, uns 10 reais você consegue comprar uma lâmpada dessa. Antigamente era muito mais caro, já cheguei a pagar 70 reais uma lâmpada dessa. Agora tá 10, né? Mas assim, agora essa é uma lâmpada de estado sólido que chama. De novo a gente volta para o material sólido. Aqui era um gás, né? Aqui no fluorescente era um gás. Agora já é sólido. E aí você tem a conexão, vou fazer um exemplo bem simples aqui só para a gente entender. Agora a gente tem semicondutores. E aí a gente fala que a gente tem de um lado um semicondutor do tipo P e um semicondutor do tipo N. Eu vou passar bem rapidinho aqui, que a maioria de vocês vai acabar não entendendo muito, mas aqui eu já estou falando de semicondutores. Isso aqui aprendi nos últimos anos da física, né? Aí você liga ele na tomada aqui, ó. E aí, o que acontece? O tipo N, ele tem elétrons livres. E o tipo P, a gente fala que ele tem buracos livres. E aí, o que acontece? O elétron... Ó, vou só descrever aqui, não vou ficar falando muito tempo. Porque senão vocês vão ficar malucos aqui e a gente precisa de bastante... Tem aula sobre isso no meu canal, viu? Tem aula sobre isso, procure lá, que tem aula sobre... semicondutores tipo P, tipo N, como funciona um LED exatamente, tá? Tem lá no curso de Física Moderna. Aí os elétrons do tipo N, eles vão da banda de condução para a banda de valência do tipo P. E aí quando eles fazem isso, eles perdem energia e aí eles emitem radiação. Eles emitem radiação no azul, geralmente, aqui, ó. O LED branco ele emite radiação no azul, essa junção PN que a gente chama. Aí essa junção PN bate no fósforo de novo e aí converte para outras cores. Então, bem rapidinho aqui o LED, só porque ele não é muito mais complicado do que a gente precisa. Então, a gente tem uma junção PN de semicondutores, banda de condução, banda de valência. Já é outro esquema aqui já, mas isso para fazer uma simples lâmpada. Mas aí a gente aumentou a eficiência para aproximadamente 50%, né? Então é isso. Eu queria fazer, nessa introdução aqui, eu queria fazer um panorama geral para a gente. De algumas aplicações que a gente pode fazer só observando esse movimento de cargas carregadas e a gente vai trabalhar com isso. É um curso pesado sim, mas eu tenho certeza que você vai conseguir aprender e se você clicou para pular a introdução, você vai cair exatamente aqui e a gente vai começar a falar agora da carga elétrica. Então vamos lá, carga elétrica, esse é o nosso número 3, carga elétrica. Lembrando aqui que se você apertou para pular a introdução, a gente só viu uma introdução antes, porque essa é a primeira aula desse curso de Física 3. Então, a primeira aula, ela tinha uma introdução um pouco mais longa, mas se você já quer partir direto para o conteúdo, aí você caiu aqui. Então, é carga elétrica que a gente está falando. A carga, gente, ela é uma propriedade intrínseca da matéria. O que quer dizer isso? Primeiro eu vou escrever aqui, que senão eu erro. É uma propriedade intrínseca, intrínseca da matéria. O que quer dizer que é uma propriedade intrínseca da matéria? Quer dizer que as partículas no nosso universo, elas já vêm com a própria carga delas. Por exemplo, o elétron já tem a carga dele. O próton também tem a carga dele. Então, as partículas no nosso universo, elas já vêm com a carga delas embutida. O que seria uma propriedade não intrínseca? Por exemplo, velocidade.
Velocidade, você pode pegar um elétron, você pode dar velocidade para ele e você pode tirar a velocidade dele sem problema algum. Então, isso não é uma propriedade que já nasceu com ele, vamos pensar assim. Já a carga nasceu com o elétron. O elétron tem carga, ele já começa com carga, não tem como você tirar a carga do elétron. Não tem como você tirar a carga do próton. Você pode até ter um decaimento que o próton... Aí você, decaimento beta, e aí você tem o decaimento do próton, acaba aparecendo um nêutron ali. Mas não é mais um próton, aí já é um nêutron. O próton ele tem a carga dele. E é claro que não, o próton ele não vira só um nêutron, né? Ele vira um nêutron, pósitron e um neutrino do elétron. Decaimento beta+. Então, assim, a carga elétrica é uma propriedade que está nas partículas e está dentro delas. Está dentro delas e não tem como tirar. É isso, é uma propriedade intrínseca da matéria. E aí a gente tem um negócio que a gente chama de carga elementar. A carga elementar é a carga do elétron e do próton, que é o menor pacotinho de carga que a gente consegue ter. Essa carga elementar é o menor pacotinho de carga que a gente consegue ter, porque a carga é quantizada. A gente representa essa carga elementar pela letra E, por esse Ezinho aqui, ó. Esse Ezinho é a carga elementar, o símbolo dela, e vale 1,602 vezes 10 na menos 19 coulombs. Essa letra C, vamos anotar aqui para a gente não esquecer, essa letra C a gente chama de coulomb. Coulomb, que é uma unidade de carga. E é no sistema internacional. No sistema internacional, a unidade de carga é o coulomb. O que é, de novo? O que é essa carga elementar? É a menor carga possível. Você não consegue dividir mais. Então, é menor carga possível. Ah, mas os quarks eles têm 1/3 e 2/3 de E. Mas os quarks você não consegue separar eles, então você nunca vai conseguir isolar a carga de um quark que é 1/3 ou 2/3 de E. Então na natureza a gente só encontra, na menor das hipóteses, a gente encontra uma partícula com carga E ou menos E. Nunca uma fração de E. Então a menor carga possível é essa que a gente chama de carga elementar, que é esse Ezinho aí. E isso já mostra pra gente que o nosso universo é quantizado. O que quer dizer quantizado? Quer dizer que você não consegue dividir infinitamente uma coisa. Por exemplo, vamos supor que você quer pegar o número 2. Você pode pegar 2,1, 2,01, 2,001, 2,000000000001 e assim por diante. Você sempre pode fazer uma subdivisão menor. Já no nosso universo não, você tem um limite aí, ó. O limite da carga é esse aqui, 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa é a carga elementar e vai aparecer esse Ezinho aqui pra gente o tempo todo. Então pega lá sua caneta, escreve num lugar especial do seu caderno, E igual a 1,602 vezes 10 na menos 19 coulombs. Escreve lá carga elementar, que isso vai aparecer pra gente bastante, tá? Então, sendo mais explícito aqui, ó, se a gente vai falando do elétron. O elétron, ele tem uma carga negativa. Ah, mas você já não falou isso na introdução? Teve gente que pulou a introdução, né? Carga negativa de menos... Deixa eu fazer separado, senão vai parecer que é um tracinho. De menos 1,602 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, falou de elétron, você já sabe a carga dele. Todos os elétrons do universo têm exatamente a mesma carga. Todos os elétrons do universo. E essa é a carga deles. Já os prótons... Lembrando que nesse curso a gente vai falar bastante de partículas. Vai falar bastante de prótons e nêutrons. Nêutrons não, né? Prótons e elétrons. Os prótons, eles têm carga positiva. Então, é só a gente trocar aqui para o sinal de mais. Porque eles têm a mesma carga, os prótons e os elétrons. Só que elas têm sinal contrário. Quem foi que definiu qual que é positivo e negativo? A gente, seres humanos, tá? Esse negócio de positivo e negativo é uma coisa que é só para facilitar as contas aqui,
Poderia, se começasse a história de novo, eu chamar o elétron de carga positiva e o próton de carga negativa sem problema algum, tá? Isso aqui é só uma convenção. E uma coisa importante aqui, ó, é que a carga se conserva. Se conserva. O que isso quer dizer que a carga se conserva? Quer dizer que eu não consigo destruir carga. Pode pegar, por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês de decaimento beta+, que o próton ele vira um nêutron, ele vira um pósitron e ele vira um neutrino do elétron. Então eu tinha uma carga de E aqui, né? Essa carga aqui era E, mais E. Esse aqui é a carga zero, esse aqui é a carga zero. Só que esse pósitron, que é a antipartícula do elétron, ele tem carga mais E. Então mesmo quando você tem esse decaimento beta aqui, ó, você vê aqui carga de um lado igual a carga do outro. E é isso que você tem. Ou então, quando você tem uma aniquilação, aqui, ó, vamos pensar que você tem um elétron e ele vai estar em direção a um pósitron. Lembrando que eles são antipartículas, mas você não precisa saber disso agora. Então eu tenho carga negativa e aqui eu tenho carga positiva, né? Quando eles se aniquilam, os dois desaparecem e emitem aqui a radiação eletromagnética. Ah, mas aqui sumiu a carga. Mas então a carga se conserva. Antes qual era a carga? Menos com mais, zero, né? Mais 1 menos 1, zero. E no final qual é a carga? Zero também. Não quer dizer que individualmente a carga não possa desaparecer. Mas no conjunto, essa carga aqui, o que se tinha carga antes, vira carga depois. Então você não pode fazer uma reação no qual surgiu uma carga ou desapareceu uma carga no conjunto ali, né? Somando tudo, a carga sempre vai dar a mesma no nosso universo. Outra coisa no nosso comecinho aqui, ó, é a noção de semicondutores, condutores e isolantes. Sendo mais preciso, só condutores e isolantes. Condutores e isolantes. Já chegamos lá na lei de Coulomb, calma. Isolantes. Mas primeiro a gente precisa definir esses materiais, precisa definir carga elétrica, porque a gente vai falar disso. E se você tiver buracos no seu entendimento sobre esses conceitos aqui, você vai se lascar depois. Então não pule ainda. Então vamos pensar aqui, ó. Qual que é a nossa definição do material isolante? A característica principal do material isolante é que ele não tem cargas livres. Não tem cargas livres. O que quer dizer que não tem cargas livres? Quer dizer que se eu ligo ele na tomada, entre aspas, aí, não vai ter fluxo de elétron, não vai ter fluxo de prótons, não vai ter fluxo de cargas nesse material. Se eu ligo ele na tomada, não vai ter a condução. Então, os elétrons, nesse caso aqui, eles estão presos nos átomos. Elétrons, trons, estão presos nos átomos. E aí a gente tem alguns exemplos clássicos aqui dos isolantes, que é, por exemplo, o plástico. Então, se você... Plástico, vamos pensar, borracha, né? Borracha. Então, se você quiser, por exemplo, trabalhar com eletricidade, geralmente você vai utilizar uma luva isolante, pode ser uma luva de borracha. Pode ser, o que mais? Isopor, é isolante, isopor, madeira. Então tem vários materiais aí que eles não conduzem eletricidade e eles são, a gente chama eles de isolantes, tá? Esse aqui e etc. Eles são isolantes, mas a principal característica do material isolante é que não vai ter corrente elétrica nele. Se você ligou ele na tomada, colocou uma bateria nele, aplicou uma diferença de potencial, não vai ter corrente nele, porque os elétrons eles estão presos. Você precisa dar muita energia para ele começar a conduzir. Mas nos isolantes, em geral, se você dá energia suficiente para o elétron começar a conduzir, você destrói seu material antes. Então, a rigor não vai ter condução aqui não. Já os condutores, a gente vai trabalhar muito com o condutor aqui. E aí o condutor é meio que você nega o que você falou ali para o isolante, né? Se no isolante você não tem cargas livres, agora existem cargas livres. Cargas livres. E aí se você liga um condutor na tomada, você vai ter corrente elétrica sim, porque os elétrons estão livres e a gente pode pensar como se os elétrons passeiam entre os átomos.
Eles ficam correndo lá pro outro. Eles não estão presos. É passeiam ou passeiam? Passeiam. Nos seus átomos, entre os átomos. Os átomos. Então o elétron é como se ele não tivesse dono. Ele pode ir para qualquer átomo. Ele pode, né? Jogou uma diferença de potencial nele, ele vai de um lado para o outro. É um condutor. Os exemplos mais comuns de condutores são os metais. Por exemplo, metais tipo ferro, tipo cobre, que a gente usa bastante nos fios, né? Os fios geralmente são de cobre, que é o que a galera rouba, né? Rouba o fio para roubar cobre. Onde já se viu um negócio desse? Mas é isso. Isolante não conduz a eletricidade. Condutor conduz a eletricidade. Você pode pensar dessa maneira. São só esses tipos de material que são caracterizados em relação à condução de partículas carregadas? Não são. A gente tem alguns outros exemplos aqui, mas a gente não vai ver tanto isso. Acho que talvez nem veja em momento algum. Que são semicondutores. Semicondutores servem para quê? Semicondutores, eles servem para fazer chip de computador. Qualquer coisa eletrônica você usa semicondutor. Qualquer coisa que tenha essa lógica binária 1, 0, você usa material semicondutor, mesmo LED, mesmo você usa material semicondutor. Então toda a nossa tecnologia é baseada em semicondutores. Mas a gente não vai ver isso no curso, você vai ver algum curso mais avançado. E ele conduz se você der energia suficiente. Você der energia suficiente. Então, no caso do semicondutor, você não tem aquela história aqui do condutor, que se você aplicar qualquer diferença de potencial conduz eletricidade, e você também não tem essa característica do isolante, que você aplica um monte de diferença de potencial e ele não conduz. O semicondutor, você aplicou um pouquinho de diferença de potencial, ele não conduz, ou seja, o zero da lógica binária. Se você aplica um pouco mais de diferença de potencial, aí ele passa a conduzir, que é o ligado, que é o 1, né, da lógica binária. Aí ele faz o 0 e 1, e aí a gente tem os semicondutores. O semicondutor mais famoso é o silício. Lembra que todos os nossos equipamentos eletrônicos são baseados em silício? Por quê? Porque o silício é um semicondutor super barato. A areia da praia é basicamente silício. Germânio também. Entre outros aí, tá, gente? Entre outros exemplos aí de semicondutores, GAS, NAS, arseneto de índio, arseneto de galho, tem vários aí. Estudar semicondutores é uma área de pesquisa que muitas pessoas fazem. Ih, me tampou ali um pouquinho o suficiente, ó. Pronto, estampou. E por último aqui, o supercondutor. Esse aqui, vou fazer na outra tela, para de preguiça. E por último aqui, neste quadro aqui, ó, que a gente está caracterizando os materiais em relação a se ele é isolante, condutor ou semicondutor, que a gente está caracterizando os materiais em relação a como ele conduz a eletricidade ou como que as partículas carregadas se comportam dentro dele, a gente tem também o supercondutor. O supercondutor. Aí, esse supercondutor, qual que é a propriedade principal dele? Tem outras, tá? Ele conduz com resistência zero. Sabe o efeito Joule? Não tem efeito Joule. Resistência zero. Então não é quase zero, é resistência zero mesmo, não tem efeito Joule. O supercondutor é um condutor, é um tipo de condutor, só que mais top, assim, é um condutor sinistro. Mas por que a gente não faz tudo de supercondutor, então, os fios de supercondutor? Porque daí a gente não teria efeito Joule, o fio não ia esquentar, a gente não ia ter desperdício, porque esse supercondutor ele só funciona a temperaturas baixíssimas. Super baixas. Temperaturas super baixas é quanto? Depende do material, mas vamos colocar aqui, ó, menor do que menos 77 graus Celsius. Tá? Menor do que menos 77 graus Celsius, tipicamente, tá? Essa é o recorde, acho que se eu não me engano, aqui no dia que eu fiz, acho que esse era o recorde que a gente tinha. Eu acho que é aproximadamente isso. Mas então, é muito baixo. Temperatura muito baixa.
que a gente consegue fazer o supercondutor. Do que é feito esse supercondutor? Aí tem vários exemplos do que ele pode ser feito. Ele pode ser feito de titânio nióbio. Titânio nióbio. Não são todos iguais, tá? Ele pode ser feito de... Eu não lembro o que era esse Y. IBCO. Não lembro. Nossa, gente, eu não lembro o que era esse IBC... Ítrio? Ítrio? Boa pergunta. E pode ser das coisas mais complexas, tipo cerâmicos. Aqui eu anotei um cerâmico, eu não trabalho com supercondutor, tá? Mas ele tem um mercúrio, 2 bários, pode ter também um cálcio, um cobre, oxigênio. E aqui está um tipo de supercondutor. Então percebe que o supercondutor é uma coisa à parte aqui. Tem muita gente estudando supercondutor, acho que já deu 3 ou 4 prêmios Nobel. O supercondutor, o estudo de supercondutor é coisa mais avançada lá para quem for para a área da física. Então vamos seguir aqui, vamos ver agora finalmente a lei de Coulomb. Então vamos lá, lei de Coulomb. Coulomb é esse cara aqui, o Charles Coulomb, é um francês. Eu vou aumentar aqui a imagem para vocês verem ele rapidinho. Então esse é o Charles Coulomb que percebeu aqui para a gente a força que as cargas fazem entre si. E a gente deu o nome disso de lei de Coulomb. Será que foi ele que deu esse nome? Acho que seria, né? Meio estranho. Não, o que você vai chamar lei? Vou chamar lei de meu nome mesmo, lei do Douglas. Aí, lei do Coulomb. Mas beleza, né? Tá aqui o Charles Coulomb, ele que percebeu essa lei aqui. Só para você ver como isso é antigo, isso aconteceu em 1785, que esse francês aqui, o Charles Coulomb, percebeu essa força que duas partículas carregadas faziam entre si. E aí a gente tem a lei de Coulomb. Então vamos enunciar aqui, ó, não necessariamente é o enunciado que ele fez, né? Só para a gente entender a lei de Coulomb de uma maneira mais simples. A lei de Coulomb fala para a gente que duas partículas carregadas exercem forças entre si. Exercem forças entre si. E a gente consegue saber qual força é essa pela lei de Coulomb. Então, vou imaginar aqui, eu tenho duas partículas. Eu tenho essa partícula 1 aqui e eu tenho essa partícula 2 aqui. E elas estão eletricamente carregadas. Se forem neutras, a força é zero. E elas estão separadas por uma distância R. Esse aqui é o R, tá? Esse aqui é o meu R aqui, ó, gente. Não é o... que poderia parecer isso aqui? Não sei. Esse é o R. Esse é o meu R. O que a lei de Coulomb ela fala pra gente aqui? Ela fala que essa força que uma partícula vai receber, ela vai ser igual a uma constante Kzão vezes a carga da partícula 1 vezes a carga da partícula 2, vou trocar a cor do R aqui, ó, dividido por R ao quadrado. E isso vai acontecer na direção radial. Então esse aqui é um versor que indica que a força vai acontecer na direção radial. Eu já explico melhor o que é isso. Então essa aqui é uma das maneiras de a gente escrever a própria lei de Coulomb, que é o que a gente está querendo saber aqui, né? A lei de Coulomb. De novo, para que serve essa lei de Coulomb? Se eu tiver duas partículas carregadas, qual vai ser a força entre elas? Lei de Coulomb me diz que força que é essa. O que apareceu? Apareceu um K aqui, ó. Esse K é o quê? Esse K a gente chama de constante de Coulomb. Você vê que a galera é bem, né, criativa. É a constante de Coulomb. E ela vale, a gente vai escrever ela de outra maneira, né? Mas ela vale aproximadamente 8,99 vezes 10 na 9 newtons metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Precisa saber de cor isso daí? Por mim, não. Se o seu professor exige que você saiba de cor, aí você se lascou-se, não é isso? Mas se estiver fazendo disciplina comigo, não precisa decorar essas coisas aqui não, porque a gente já tem um negócio chamado internet.
E lá na internet tem tudo isso escrito. Ah, mas e se você quiser fazer o cálculo e acabar a energia elétrica? Se acabar a energia elétrica, eu te garanto que você não vai fazer esse cálculo. Vai fazer outras coisas. Você provavelmente vai ficar deitado na cama fazendo nada, esperando a energia elétrica voltar, né? Quem é que vive sem energia elétrica hoje, né? Então não tem mais essa desculpa. Ah, se acabar a energia elétrica, como é que você vai saber o valor da constante? Sei lá, olha no livro. Não precisa decorar, mas não, gente. Para com isso daí. Então essa constante de Coulomb. Mas essa constante de Coulomb, ela pode ser escrita também, e vai ser o que a gente vai utilizar, vai ser escrita como 1 sobre 4π ε0. Então, onde que tiver o K, agora eu vou trocar por 1 sobre 4π ε0. Por que a gente faz isso? É uma outra maneira de escrever, tá? Mas esse aqui é exatamente o mesmo valor. É só outra maneira de você escrever e que vai aparecer bastante pra gente aqui. Em vez do K, eu não vou mais utilizar o K. Eu vou utilizar o 1 sobre 4π ε0, mas aqui está valendo ainda. O que é esse ε0? ε0 a gente chama ele de constante elétrica. Constante elétrica ou também constante de permissividade do vácuo. Constante de permissividade do vácuo. E quanto que vale essa constante de permissividade do vácuo? Nossa, tá meio embolado aqui, mas dá para entender, né? É separado aqui, ó. Tem um espaço aqui, tem um espaço aqui. Constante de permissividade... Não, o espaço não é ali não, né? O espaço... Deixa eu fazer bonito. Permissividade. Aqui, ó, pronto, tem um espaço aqui só. Permissividade do vácuo. Quanto que vale? Esse ε0, ele vale aproximadamente 8,85. Tô copiando aqui, não sei de cor não, gente, ninguém sabe. Vezes 10, tem gente que sabe, mas só se você trabalhar com isso e utilizar isso todo dia que vale a pena você memorizar. Senão, não. Coulomb ao quadrado por Newton vezes metro ao quadrado. Então é assim que a gente pode escrever também. Então agora a nossa lei de Coulomb, com essa mudança, a gente vai poder escrever ela assim, ó, F, vetor F, cuidado com os vetores, igual a 1 sobre 4π ε0 vezes o Q1 vezes o Q2. Mas por que você está mostrando de várias maneiras a mesma equação, Douglas? Porque eu não sei como é que vai aparecer para você. Tá bom você saber todos, né? Vezes R ao quadrado na direção radial. Então tá aqui, né? Essa é uma segunda maneira de você escrever, mas são iguais, né? São iguais, são maneiras equivalentes. O que é cada coisa dessa equação? A gente vai trabalhar mais com essa aqui, tá? Essa aqui esquece um pouco, mas tanto faz. Se quiser usar o K, usa o K. Eu vou utilizar 1 sobre 4π ε0. O que vai ser esse Q1 aqui? Ó? Esse Q1 é a carga da partícula 1. Então, esse aqui é a carga da partícula 1. Partícula 1. E se a carga no sistema internacional é em coulombs, esse aqui é um C maiúsculo, tá? É um C maiúsculo, que é o C de coulombs. Aí o Q2, obviamente, é a carga da partícula 2. Partícula 2, que é em coulomb também. Mas não dava para você colocar isso no slide, está demorando um tempão para escrever. Demora para escrever porque, lembrando que o professor escrever no quadro é para atrasar ele, para dar tempo de você entender melhor, conseguir copiar. Porque senão, se for só no slide, né, em 5 minutos dá para passar tudo isso, ninguém entende nada. É por isso que escrever é importante, escrever no quadro é importante, porque escrever atrasa o professor e isso é super importante para o aluno conseguir aprender. Então, vamos lá. E esse R é a distância entre as partículas entre Q1 e Q2. Q1, para verdinho, e Q2. E se é uma distância no sistema internacional, ele vai ser dado em quê? Em metros, né? O que mais apareceu aqui que talvez... Deveria ser verde isso aqui. O que apareceu aqui que a gente não falou ainda? Esse R chapéu aqui, né? Esse versor R. O que quer dizer esse R chapéu? Esse R chapéu indica para a gente a direção que essa força vai agir. Então esse R chapéu ele é o versor
Então a gente tem o valor da força daria para calcular só com esses... Com isso aqui você consegue calcular o valor da força, tá? Com isso aqui você consegue calcular o valor da força, só que você não sabe para onde que ele aponta. E para onde que ele aponta? Na direção R chapéu. R chapéu significa que a força vai apontar na direção da linha que liga essas partículas aqui, ó. Tá vendo que tem uma linha que liga essas partículas? A direção R chapéu, ela tá para cá, ó. Para cá ou para cá. Aí, se você estiver olhando a partícula 1, se você diminuir o R, você está se aproximando. E se você estiver aumentando o R, aumentando na direção do R chapéu, você está afastando as partículas. Tá? Se for positivo, quer dizer que é para cá. Se for negativo, quer dizer que é para cá, mas depende de qual partícula você está utilizando. Então, você sempre tem que perceber, tem que escolher uma partícula para você utilizar como referência. Já vamos trabalhar com isso. Não se assuste ainda, vou só copiar aqui o que quer dizer. Significa que a força aponta na direção da linha que liga as partículas. O que é importante você extrair disso agora? Que a força, quando você tem duas partículas, a força na partícula 1, ou ela vai ser para cá, ou ela vai ser para cá. Mas ela sempre vai ser nessa direção da linha que liga as partículas. E aí, como é que eu sei se a força vai ser para a direita ou se ela vai ser para a esquerda? Assim, logo de cara. Daria para você fazer isso olhando o sinal. Por exemplo, se você está querendo saber a força na partícula 1 e essa força deu negativa, quer dizer que você está para cá. Se foi positiva, quer dizer que deu para cá. Mas é muito mais fácil você simplesmente relembrar que partículas com cargas iguais, com a mesma carga, mesmo sinal de cargas, elas se repelem e partículas com cargas opostas se atraem. Então é muito mais fácil você identificar o sinal e a gente vai precisar utilizar esse conceito que quando tiver mais de uma partícula nem sempre vai dar para a gente utilizar para encontrar esse sinal diretamente da equação aqui, principalmente quando a gente quiser utilizar coordenadas cartesianas. É importante você utilizar e você saber, e provavelmente você já sabia disso, que partículas com cargas de mesmo sinal, ou seja, duas positivas ou duas negativas, de mesmo sinal se repelem e partículas com carga de sinal oposto se atraem. Partículas com carga de sinal oposto se atraem. Então, para a gente saber o sinal, a maneira mais fácil de você saber para onde que vai apontar essa força é você julgar se as partículas vão se repelir ou se elas vão se atrair. E aí, se eu tenho, por exemplo, duas partículas com cargas positivas, a gente consegue calcular a força delas sabendo o valor das cargas e a distância entre elas, mas você sabe que elas vão se repelir. Então, essa aqui vai ser jogada para cá e essa aqui vai ser jogada para cá. Lembrando que a força é na linha que liga as duas partículas. Já se for uma positiva e uma negativa, você sabe que vai ter uma força atrativa. Então, elas vão, né? A força vai ser para cá. E aí é muito mais fácil, porque daí você não fica dependente desse jogo de sinal aí que você tem que fazer, colocar uma referência, ir para coordenadas cartesianas, isso vai ser muito mais difícil. Então vale a pena, além da gente saber calcular essa força da maneira vetorial, só que de novo, o problema de a gente saber da força vetorial é que a gente não está trabalhando em coordenadas retangulares. Coordenadas retangulares é muito mais fácil de a gente entender, né? Quer dizer, depende. Se tiver um problema esfericamente simétrico, a gente vai utilizar isso aqui de novo. Mas nesse caso aqui a gente precisa perceber para que lado que está a força. E aí isso é mais fácil a gente perceber para que lado está a força se a gente simplesmente trabalhar com cargas de sinal oposto
se atraem e cargas com sinal, no mesmo sinal, elas se repelem. Vai ser muito mais fácil, vou fazer exemplos disso logo, logo. Não desista ainda. E aí, como eu posso simplesmente colocar o sinal, dependendo dessas duas condições aqui, eu posso calcular o módulo da força. O módulo da força, e depois eu coloco o sinal e o versor, se for o caso, manualmente. Já vamos ver o que isso quer dizer. Então, o módulo da força, como é que eu vou fazer aqui? Ó? O módulo da força, posso colocar um F, ou posso colocar o vetor e fazer aqui, ó, com as duas barrinhas, né, que indicam o módulo. Vai ser igual a 1 sobre 4π ε0, vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, dividido por r ao quadrado. E aí não tem mais o versor r chapéu. Não tem mais porque agora a gente tem uma grandeza escalar, porque eu estou falando só do módulo aqui, deixou de ser vetor, né? Opa, coloquei o r chapéu aqui, ó. Olha só. Tá bem que vocês me avisaram que estava errado. É r ao quadrado aqui. Beleza, vamos finalmente para a parte aqui que vocês mais gostam, que é o exemplo, que é quando você realmente entende, né? Aqui, ó. Então vamos supor que eu tenho duas partículas. Eu tenho uma partícula positiva aqui, outra partícula positiva aqui. A carga dessa partícula é 1 coulomb, a carga dessa partícula é 2 coulombs e a distância entre elas é 1 metro. E eu quero saber a força que está agindo em cada uma dessas partículas. Eu já sei que elas vão se repelir, então essa partícula da esquerda vai ser jogada para a esquerda e a partícula da direita vai ser jogada para a direita. Então eu já sei aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou jogar na equação. Vamos lembrar que o módulo da força aqui, devido às cargas, vai ser igual a 1 sobre 4π ε0, vezes o módulo do Q1, vezes o módulo do Q2, dividido por r ao quadrado. Mas qual que é Q1 e qual que é Q2? Você que me diz aí, né? Você escolhe. Eu vou chamar, por exemplo, essa aqui de 1 e essa aqui de 2. Ah, mas as duas estão vermelhas e a Q2 tinha que ser azul. Não precisava ser azul, né? Azul a gente está usando aí só para deixar mais fácil de ver. Então vamos substituir os valores aqui. Então isso vai ser 1 sobre 4π ε0 vezes o Q1, que é 1, vezes o Q2, que é 2, dividido por r ao quadrado, e r é simplesmente 1, né? E aí você... Opa, é 1. Aí você joga isso aqui na calculadora, porque vai te dar uma conta grande. E isso aqui vai dar pra gente aproximadamente 1,8 vezes 10 na 10 newtons. 1,8 vezes 10 na 10 newtons. Essa vai ser a força. Agora, se você quiser saber a força que age na partícula 1, o vetor força, vamos colocar coordenadas retangulares, aqui é o x, aqui é o y. Se a gente quiser achar o vetor força que age na partícula 1, ou seja, o F1, ele vai ser menos 1,8 vezes 10 na 10 e chapéu newtons. Da onde que veio tudo isso? Vamos lembrar aqui, ó, se a força está na direção x, eu defini meu x como aqui horizontal. Se a força está na direção x, eu coloco o versor i chapéu. Então essa força está na direção i chapéu aqui, ó. Só que eu estou empurrando para a esquerda e eu defini positivo para a direita. Então é o que? É negativo, daí que veio negativo. Já se eu quiser falar da força 2, da partícula 2, ó, a partícula 2 está sendo empurrada para a direita. E para a direita é positivo. Então é mais, não precisaria colocar o mais, estou colocando só para ficar bem evidente. Vezes 10 na 10, também estou na direção i chapéu. E não esquece da unidade newtons. Percebe que é uma força monstruosa aí que está acontecendo, porque 1 coulomb é muita coisa. 1 coulomb é muita coisa, aparece muito raramente para a gente, né? Então, beleza. A gente já consegue colocar o vetor força aqui, a gente consegue escrever. E uma coisa que eu quero que você perceba é que o módulo do F1 é igual ao módulo do F2. A gente está utilizando isso sem falar de forma explícita, porque a gente está calculando uma força só. Eu não falei explicitamente, mas vou falar agora. Da onde que vem isso aqui? Que a força, o módulo da força de um é igual ao módulo da força do outro? Vem
lá da terceira lei de Newton. Ação e reação. A força que o 2 faz no 1 é igual à força que o 1 faz no 2. A gente tem isso lá da terceira lei de Newton. É a mesma força em módulo, que é o que eu escrevi aqui, só que com sinais contrários. Então, você pode colocar assim, ó, a F1 é igual a menos F2. Ou, se você quiser deixar mais evidente ainda, você pode colocar assim, ó, a força que a 2 faz no 1 é igual a menos a força que o 1 faz no 2. Você pode escrever de qualquer maneira aqui. A gente vai utilizar ambas as notações dependendo do que a gente for fazer, tá? Então, a gente consegue calcular esse módulo dessa força e a gente consegue descobrir para onde que ela está apontando, para a gente encontrar o vetor força a partir dessa consideração aqui de que se as partículas elas têm carga de mesmo sinal, elas vão se repelir, e se as partículas têm cargas de sinais opostos, elas vão se atrair. Vamos fazer mais um exemplo numérico aqui para a gente. Só repara uma coisa, né? Ó, um Coulomb é muita coisa. Olha a força que deu aqui. 10 na 10 newtons. Isso é coisa pra caramba. 10 na 10 é muita coisa. Então, vou fazer mais um exemplo numérico para a gente ir treinando essa lei de Coulomb aqui. Vamos fazer o exemplo do átomo de hidrogênio. Eu gosto bastante desse aqui, do átomo de hidrogênio entre aspas, tá? Átomo de hidrogênio. Hidrogênio. O que seria esse exemplo do átomo de hidrogênio? Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar aqui. Como que seria, do ponto de vista clássico, um átomo de hidrogênio? Eu teria um próton aqui, né? Esse aqui seria um próton. Um próton. E ao redor dele eu teria, lembra lá do modelo de Bohr? Eu teria um elétron circulando aqui, ó, né? Eu teria esse elétron aqui, ó. Esse aqui é o elétron carga negativa, né? Elétron. A distância entre esse próton e esse elétron, ela é dada pelo raio de Bohr. Essa distância aqui a gente chama de raio de Bohr. E esse raio de Bohr, ele é igual, eu vou chamar ele de R, ele vai ser igual a 5,3 vezes 10 na menos 11 metros. Isso aqui tem significado do ponto de vista quântico, que a gente já sabe do modelo atômico que a gente entende atualmente? Mais ou menos. Está nas proporções diferentes, ali o desenho, o próton está muito grande, o próton, lembrando aí que o núcleo atômico é aproximadamente 20 mil vezes menor que o tamanho do átomo. A gente não tem essa órbita, mas o raio de Bohr ainda vale, porque o raio de Bohr é a distância entre o elétron e o próton que acontece com maior probabilidade. Então, existe uma probabilidade maior se você fizer na média. Na média, se você identificar onde está o elétron, do ponto de vista quântico, e fizer porque ele pode ser encontrado em várias posições do espaço, né, quando você mede. Na média, se você pegar e fizer uma média desses valores, ele vai estar a uma distância do raio de Bohr. Então, você pode imaginar que o raio de Bohr é a distância mais provável do elétron estar do próton no átomo de hidrogênio, tá? Olha, conhecimentos aleatórios para você aí. Mas o que a gente vai fazer? Eu quero calcular essa força que esse próton faz nesse elétron. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá utilizar que a força, dada pela lei de Coulomb, é 1 sobre 4πε0 vezes o Q1, que a gente pode chamar o Q1, pode ser o módulo do Q1, né? Pode ser o próton, o módulo do Q2, que pode ser o elétron, agora estou utilizando as cores de fato. E o raio de Bohr aqui mesmo, né? R ao quadrado. Eu estou trabalhando com o módulo da força. Como é que você sabe que eu estou trabalhando com o módulo da força? Porque não tem a setinha em cima. Você pode tanto colocar a setinha e colocar as barrinhas, ou simplesmente não colocar a setinha. Dá na mesma. Você pode utilizar as duas opções. Então, substituindo aqui, vai ficar 1 sobre 4πε0. A carga do próton é a carga elementar. A carga do elétron também é a carga elementar, só que com o sinal trocado, tá? Menos E, mas daí quando for tirar o módulo, esse menos vai embora. E esse R é o raio de Bohr aqui mesmo, não vou substituir ele agora, né? Eu vou só dar mais umas simplificadas. Então isso aqui vai ser igual a 1 sobre 4πε0, que multiplica E ao quadrado, né? Porque eu tenho E vezes E,
dividido por R ao quadrado. Vamos agora, de fato, substituir os valores. 1 sobre 4πε0 é aproximadamente 8,99 vezes 10 na 9. O E ele é 1,6 vezes, aproximadamente, né? Vezes 10 na menos 19, aí eu tenho que elevar ele ao quadrado. E eu preciso dividir tudo isso por 5,3 vezes 10 na menos 11 ao quadrado. Isso aqui vai dar para a gente aproximadamente 8,2 vezes 10 na menos 8 newtons. Então essa seria a força que o próton atrai o elétron e que o elétron atrai o próton. Lembra da terceira lei de Newton? Ambos estão se atraindo, então a direção da força seria aqui, ó, essa para cá, essa para cá. Opa, saiu torto, pera aí. Essa para cá e essa aqui para cá. Essa seria a força que o próton atrai o elétron e o elétron atrai o próton. Aproximadamente 8,2 vezes 10 na menos 8 newtons. Por que que eu gosto desse exemplo bastante? Primeiro que ele tem dados razoavelmente reais para a gente saber, né? Que a distância ali do átomo mesmo. O átomo de hidrogênio é o menor que a gente tem. Mas tem uma comparação que eu queria fazer com vocês, que é comparar com a força gravitacional. O que eu quero dizer com isso? Força gravitacional. Vou fazer mais rapidinho a conta, só para a gente ver, para você entender o que eu quero dizer. O que eu quero dizer com comparar com a força gravitacional? A gente tem um elétron aqui e a gente tem um próton aqui. Vamos supor que eles estão exatamente na mesma distância, tá? O raio de Bohr aqui também é a distância entre eles. Ambos possuem massa, concorda? O elétron possui massa e o próton também possui massa. E se eles têm massa, massa atrai massa pela força gravitacional. E que força é essa? A gente pode calcular isso utilizando o que a gente viu lá em Física 2, capítulo 13 do Halley, 12 do Halley, se não me engano. Essa força gravitacional vai ser igual a Gzão M1 M2 sobre R ao quadrado. Repara que é bem parecido aqui, ó, né, com a equação que a gente tem para a lei de Coulomb, né? Tem uma constante, multiplica as massas, dividir pela distância ao quadrado. Aqui eu tenho uma constante, multiplica as cargas, dividir pelo R ao quadrado. Tem essa simetria no universo. Super show pra gente. Vamos substituir aqui esse Gzão. Ele vai ser igual a 6,67 vezes 10 a menos 11, não sei se é de cor. A massa do elétron, então vou colocar de azul para você ver que é a massa do elétron. É 9,11 vezes 10 na menos 31. A massa do próton, o próton é muito mais pesado. Ele vai ser 1,67 vezes 10 na menos 27. E aí tem que dividir também, né, pelo raio de Bohr, né? Vezes 10 na menos 11. E eleva isso aqui ao quadrado. Isso aqui deu pra gente aproximadamente 3,6 vezes 10 na menos 47 newtons. Por que eu fiz isso da força gravitacional e com a força eletrostática aqui, né? Por quê? Porque eu quero que você perceba que essa força eletromagnética que a gente tem, ela é muito mais forte que essa força gravitacional que a gente sente. A força gravitacional, quantas ordens de grandeza de diferença eu tenho aqui? Ó? Quase 40 ordens de grandeza de diferença. A força gravitacional é muito pequena, tanto que ela só passa a ser relevante quando a gente está falando de planetas, que são gigantes, que aí a gente tem muita massa, aí traz uma força relevante. E ainda assim a força nem é tão grande assim, porque se você vamos pensar aqui, se você pegar 2 ímãs que seja, né? Você aproxima de 2 ímãs, você já sente uma força muito grande. E o ímã é desse tamanhico. Para você sentir uma força parecida, você vai precisar de um planeta para a força gravitacional. Então, repara que a força eletromagnética é muito mais forte que a força gravitacional. Outra coisa que eu quero que você repare aqui antes da gente seguir. Percebe que os números, eles estão bem quebrados, os números aqui. Eles estão ficando bem grandes e você só consegue fazer na calculadora, a não ser que você seja o gênio lá o menininho japonesinho que apareceu lá no Luciano Huck fazendo conta de cabeça, né? Você fez Kumon e aí você sabe fazer as contas de cabeça. Mas se você não for aquele cara lá do programa do Luciano Huck, o menininho lá, o japonesinho, você vai precisar de uma calculadora. E aí eu quero te convencer de que a partir de agora, a gente utilizar número é cilada. Utilizar número agora é cilada. Vão ficar nas letras.
Eu sei que já é Física 3 e provavelmente o professor fala isso lá desde o ensino médio, mas esse negócio de ficar usando número aqui já não faz mais sentido. Porque qual que é o significado físico para você de 8,2 vezes 10 a menos 8 newtons? Nenhum. Você não tem essa percepção no seu dia a dia. Utilizar números agora não vai trazer informação relevante para a gente. Então, a maior parte das vezes eu vou focar na letra, aqui vai ficar só em letra. Às vezes também vou substituir por número, só para matar a curiosidade. Mas faz diferença isso aqui, eu saber que é 1,8 vezes 10 na 10, 8,2 vezes 10 na menos 8 newtons? Faz diferença isso? Não faz mais diferença, né? Então agora, Física 3 não tem jeito. Lá quando a gente estava falando lá de mecânica, que é a velocidade, velocidade 50 km por hora. Pô, 50 km por hora eu sei quanto que é. Eu já dirigi o carro a 50 km por hora, eu sei quanto que é. Mas agora em Física 3, a gente falar nessa altura do campeonato de número, já perde um pouco né, o sentido. Vai ter número? Vai ter número. Mas se acostuma, letra agora é muito mais fácil. Muito mais fácil. Por isso que a maior parte das vezes eu vou utilizar a letra, tá? Vamos seguir então para o último tópico de hoje. Esse último tópico de hoje é uma continuação aqui da lei de Coulomb. Então, se você está anotando com os numerozinhos, né? A lei de Coulomb seria o número 5. Esse aqui é o princípio da superposição, seria tipo um 5.1. Então, a gente está falando aqui da superposição de forças. É uma continuação aqui, não foge ainda. A gente ainda está falando da lei de Coulomb, que assistiu a aula inteira, esse aqui é o 5.1. A lei de Coulomb era o 5. Então vamos lá, superposição de forças. Por quê? Eu não preciso ter só duas partículas, eu posso ter mais do que duas partículas. E aí o que eu posso fazer quando eu tenho mais que duas partículas, professor? Eu mostro para você agora. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. A pergunta que a gente quer responder é a seguinte: se tiver mais do que duas partículas, o que faz? Porque eu dei exemplo só com duas partículas. O que faz? Eu dei exemplo lá do átomo de hidrogênio com duas partículas. Eu dei aquele exemplo das partículas ao metro, duas partículas. Mas se eu tiver, por exemplo, uma partícula 1 aqui, uma partícula 2 aqui e uma partícula 3 aqui, como eu faço? É isso que eu vou querer responder. Como que a gente faz? Vamos supor, por exemplo, essa partícula 1, partícula 2 e partícula 3. Se eu quiser encontrar a força na partícula 1, é só eu somar. Vai ser igual a força que a 2 faz na 1. Ó, cuidado com isso, estou falando aqui, ó, força que a 2 faz na 1, mais a força que a 3 faz na 1. Aí se eu tiver uma quarta partícula aqui, ó, mais a força que a 4 faz na 1. E assim por diante, tá? A força, se tiver N partículas, é a força que a N faz na 1. Então, se eu tiver mais de uma partícula, qual que é o truque aqui? Soma cada contribuição que cada força faz naquela partícula. Lembrando que eu estou falando aqui da força que vai atingir a partícula 1. E aí eu tenho várias partículas aqui, ó. É claro que a força que a 2 faz na 1 é igual a força que a 1 faz na 2. Mas a força que a 2 faz na 1 não é igual a força que a 3 faz na 2. Que a 2 faz na 3. Então você tem que analisar cada partícula individualmente. Mas de qualquer maneira, o truque aqui, ó, quando você tem mais que uma partícula, mais que duas partículas, o que você faz? Soma as forças de maneira vetorial. Soma as forças, não tem problema. Então vamos fazer um exemplo mais simples, depois a gente vai para o mais complicado. Vamos fazer o exemplo mais bobo possível, que é essa partícula, 3 partículas, só que elas estão na mesma linha aqui. Então eu tenho a partícula 1. Eu vou fazer tudo de preto, vai. Eu tenho a partícula 1, que é... Partícula 3, vou fazer o contrário, peraí. Partícula 2 e a partícula 1. Então essa é 1, essa é 2 e essa é 3. Você pode chamar o número que você quiser. Aí eu vou definir meus eixos aqui retangulares, aqui é o x, aqui é o y, tá? Não vou trabalhar na direção radial, não. E aí eu vou definir para você que essa distância aqui é 2D. E essa distância aqui é D. Então o que eu tenho? Elas estão na mesma linha, tá? Pode ficar um pouco torto porque eu desenhei meio torto, mas imagine que elas estão na horizontal. Então eu tenho 3 partículas aqui. A distância entre a 2 e a 3, aqui também é D, né? Ali é D, aqui também é D.
A distância entre A3 e A2 é D, a distância entre A2 e A1 é D, e a distância entre A3 e A1 é 2D. E eu quero saber qual é a força na partícula 1. Como que eu faço isso? A força na partícula 1 vai ser igual à força que a 2 faz na 1, mais a força que a 3 faz na 1, de maneira vetorial. Mas eu preciso trabalhar com vetor sempre? Depende. Porque o problema, vamos lembrar lá, é que a lei de Coulomb ela só me diz que a força aponta na direção da linha que liga as duas partículas. E aí eu tenho que saber as cargas para descobrir para onde que aponta essas forças. Então a dica que eu dou é calculo o módulo da força e depois coloco o sinal e o versor de acordo com a análise que você fez, analisando se as cargas têm mesmo sinal ou sinal contrário. Inclusive eu não dei que partículas que são, né? Vamos supor que esse aqui é um elétron. Esse aqui é um elétron. Elétron é o menos, né? E menos. E menos, E menos. E aqui pode ser um próton, vai? Só para... E lembrando que o próton ele tem carga E, mais E, né? Então aqui é um próton, aqui são elétrons. Só para a gente simplificar aqui a nossa análise. E o que eu quero encontrar? Quero encontrar força nesse meu próton aqui. Estou querendo encontrar força no próton. Qual que é a dica que eu dei para vocês? Calcula o módulo das forças, depois coloca o vetor manualmente. É muito mais fácil dessa maneira. Então vamos calcular o módulo da força que o 2 faz no 1. O módulo da força que o 2 faz no 1 é 1 sobre 4π ε0 vezes o módulo da carga da partícula 1 vezes o módulo da carga da partícula 2 dividido por r ao quadrado. Então, na verdade, é d, né? d ao quadrado. Melhor já trocar para d, porque senão pode confundir. Então, é d ao quadrado. Estou utilizando o quê? A lei de Coulomb. Isso vai dar para a gente 1 sobre 4π ε0 vezes E, esse aqui é o menos E, só que ele está em módulo, né? Dividido por d ao quadrado. Isso deu o que para a gente? E ao quadrado, vou separar aqui, porque como eu sempre escrevo. 1 sobre 4π ε0 E ao quadrado dividido por d ao quadrado. Ah, mas isso aqui né? Tá meio feio isso aqui, porque né? Não chegou a conclusão nenhuma aqui. Eu só tenho letra. É o que eu falei agora há pouco, é só letra a partir de agora. Então, se quiser substituir, pode substituir. Eu não vou. Fica aí a seu critério. Agora eu quero encontrar o vetor F2,1. Eu já sei o módulo dele, que é 1 sobre 4π ε0 e ao quadrado sobre d ao quadrado. Quanto que vale d? Não interessa quanto que vale d. É d. Pode ser qualquer coisa. Substitui o que você quiser. Aí, ó, eu tô falando dessa partícula, da 1 e da 2, né? A 2, ela tem carga negativa. A 1 tem carga positiva, ou seja, elas vão se atrair. Ou seja, essa força aqui, ó, ela é puxando, né? Então, é menos 1 sobre 4π ε0 e ao quadrado dividido por d ao quadrado na direção e chapéu. E aí, se quiser colocar a unidade, pode colocar, mas não precisa, porque aqui está em... você não substituiu todas as letrinhas que você tem. Então, esse é o vetor força da primeira partícula. Vamos fazer agora o vetor força que a partícula 2 faz na partícula 1. É isso que a gente encontrou. Força que a partícula 2 faz na partícula 1. Lembrando que se eu quiser saber a força que a 1 faz na 2, é só trocar o sinal aqui. Agora eu preciso de encontrar também isso aqui, ó, né? A força que a 3 faz na 1. O módulo da força que a 3 faz na 1 vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 vezes o módulo da carga da 3 vezes o módulo da carga da 1 dividido por 2d, que é a distância, ao quadrado. Isso aqui vai ser 1 sobre 4π ε0 ε0 vezes E ao quadrado, né? Porque uma é positiva e outra é negativa, mas está em módulo, daí tanto faz, vezes 4d ao quadrado. Então, esse é o módulo da força. Mas eu preciso encontrar o vetor força também. Então, F3,1 vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 E ao quadrado dividido por 4d ao quadrado. E a 3
ela também está atraindo A1 porque essa é negativa e essa é positiva. Então essa força também aponta para cá. Então essa força vai ser negativa na direção I chapéu. Então se eu quiser encontrar a força na partícula 1, eu preciso somar a contribuição que a 2 faz na 1, mais a contribuição que a 3 faz na 1. Isso aqui vai ser menos 1 sobre 4π ε0, ε0, vezes E ao quadrado sobre D ao quadrado I chapéu, menos 1 sobre 4π ε0 vezes E ao quadrado dividido por 4D ao quadrado, I chapéu. E aí você pode somar ambas as contribuições e você chega a menos 1 sobre 4π ε0 E ao quadrado dividido por 5 quartos, né? Tem que fazer a mínimo múltiplo comum. Isso que vai me dar 5 quartos de E ao quadrado sobre D ao quadrado I chapéu. Então essa vai ser a força que a partícula 2 e 3 fazem na partícula 1. E esse era o caso mais simples, porque eles estão na horizontal, né? Eles estão na mesma linha. Então esse era o caso mais fácil. Vamos fazer um caso um pouquinho mais complicado. A gente vai fazer mais 2 casos. Vamos para outro exemplo aqui. Exemplo. Você viu que até parei de fazer as cores, porque olha o tanto de conta aqui. Se ficar trocando as cores, eu vou ficar até amanhã gravando aqui. Estou gravando perto da hora do almoço e já estou com fome já. Vamos lá. Vou definir aqui meus eixos retangulares. E aí eu vou colocar as partículas. Então aqui é o eixo X. Aqui é o eixo Y. Agora eu vou colocar a cor aqui porque vai ficar mais fácil de ver. Então essa é a partícula 1. Essa é a partícula 3. Vou fazer igual no caderno eu fiz aqui, porque senão depois eu me confundo tudo. E essa é a partícula 2. Essa distância entre a partícula 1 e 2 é 2D. Essa distância entre a partícula 1 e 3 é 3D. E eu tenho que a partícula 2 ela tem carga menos E. A partícula 1 tem carga mais E. E a partícula 3 tem carga menos E. Nossa, você vê que colorido fica muito mais bonito, né? Deveria usar colorido sempre. Ó, vou até colorir aqui para ficar mais bonito. Aqui, ó. Esse aqui fica azulzinho. Esse aqui fica verdinho. Esse aqui fica vermelhinho. Pronto. O colorido fica muito melhor, né? Então essa é a situação que eu tenho agora. De novo, eu tenho só 3 partículas para não ficar o cálculo muito grande. Só que agora eu tenho dimensões x e y. E aí, como que eu faço para resolver isso? A gente vai fazer 2 cálculos diferentes, tá, gente? Porque você pode encontrar 3 forças diferentes, né? A força na 1, força na 2, força na 3. Vamos começar procurando qual que é a força na partícula 1. Qual é esse vetor força na partícula 1? Lembrando, esse vetor força na partícula 1 vai ser igual à força que a 2 faz na 1, mais a força que a 3 faz na 1. E aí, de novo, vamos utilizar aquele nosso truque de encontrar primeiro o módulo, depois a gente coloca o vetor manualmente. E eu acho mais fácil dessa maneira. Da outra maneira, nem sei como é que você faria nesse caso aqui. Então, vamos lá, ó. A força, módulo da força que a 2 faz na 1, vai ser igual a 1 sobre 4π ε0, Q1, Q2 em módulo, dividido pela distância entre elas, que pode ser R, distância 1, 2, ao quadrado. Isso aqui vai ser 1 sobre 4π ε0, vezes E ao quadrado, né? Carga elementar ao quadrado, lembrando, está em módulo, por isso que o sinal negativo vai sumir, dividido por 2D ao quadrado. 2D ao quadrado é 4D ao quadrado, né? Molezinha. E aí eu já encontrei o módulo dessa força, mas eu não quero só o módulo, né? Eu quero o vetor. Esse vetor F21, ele vai ser igual a 1 sobre 4π ε0, carga elementar ao quadrado, dividido por 4D ao quadrado. Agora vamos analisar qual que é essa direção aqui que ela está apontando essa força. Ó, a verde, que é a 2, é carga negativa. A vermelha, que é a 1, é carga positiva. Então elas vão se atrair. Ou seja, a 1 vai ser puxada aqui para cima, né? Para cima é o quê? É direção positiva, direção J chapéu, sinal positivo.
Então aqui vai ser mais 1 sobre 4πy0, e ao quadrado, dividido por 4d ao quadrado, vezes j chapéu. Então essa é a contribuição que a 2 faz na 1. Agora a gente precisa saber a contribuição que a 3 faz na 1. A f 3,1 em módulo vai ser igual a 1 sobre 4π y0 módulo de Q1 módulo de Q3 dividido por R13 ao quadrado. Isso vai dar para a gente 1 sobre 4π y0 vezes o e ao quadrado dividido por 9d ao quadrado. De onde que veio 9? É 3d ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, d ao quadrado, d ao quadrado. Né? É isso. Beleza. Se a gente quiser saber o vetor 3,1, aí vamos analisar. A vermelha, que é a 1, é positiva. A azul, que é a 3, é negativa. Cargas de sinal oposto tem atração. Então, vai puxar para cá, né? E aí, o que eu faço? F3,1 vai ser igual a 1 sobre 4π y0 vezes e ao quadrado dividido por 9d ao quadrado. Só que aí, sinal positivo também, né? Na direção I chapéu. Então, aqui encontrei as forças separadamente. Eu preciso juntar elas, porque lembrando, a F1, a força que age em 1, é igual à força que a 2 faz na 1, mais a força que a 3 faz na 1. E aí eu encontrei esses valores, isso é 1 sobre 4π y0 vezes e ao quadrado sobre 4d ao quadrado j chapéu, mais 1 sobre 4π y0 e ao quadrado dividido por 9d ao quadrado i chapéu. Se você quiser, você pode colocar em evidência para dar uma limpada aqui, né? Então ficaria assim, ó, 1 sobre 4π y0 vezes e ao quadrado dividido por d ao quadrado, que multiplica o 1 sobre 9 i chapéu mais o 1 sobre 4 j chapéu. Aí você deu uma limpada aí no seu número, mas eles são equivalentes, tá? Você poderia ter parado na linha anterior. Vamos fazer o último, então, aqui de hoje. É o mesmo exemplo ainda. Então, a gente terminou aqui. Encontramos a força, o vetor força que age na partícula 1. Vamos fazer o último aqui agora. O que a gente vai querer encontrar? Ainda é a mesma coisa. Eu quero encontrar a força 2, F2. É isso que eu vou encontrar. Eu vou desenhar aqui de novo, vou dar uma limpada aqui, para que eu quero usar de novo ali. Eu faço desenho aqui em cima, pera aí. Vou fazer o desenho aqui, ó. De novo, eu quero encontrar o F2 agora. Lembrando que o meu sistema era assim, ó, só pra gente lembrar, tá? X, Y. Aí, qual que eram as cores? Era vermelho, vou copiar aqui. Vermelho, mais E. Esse aqui é 1, né? Partícula 1. A partícula 3, que é menos E. E a partícula 2, que é menos E. Aí lembrando que isso aqui é 3D. E isso aqui é 2D. Que eu vou precisar utilizar de novo. Então é a mesma situação. Só que em vez de eu querer saber a força que age na partícula 1, eu quero saber a força que age na partícula 2. Qual é a força que age na partícula 2? O vetor força que age na partícula 2 é igual à força que a 1 faz na 2 mais a força que a 3 faz na 2. A força que a 1 faz na 2, já vou pular caminho aqui, ó. Vamos lembrar da terceira lei de Newton, é igual a menos a força que a 2 faz na 1. E isso aqui vai ser igual, ó, só copiar aqui e trocar o sinal. Vai ser menos 1 sobre 4π y0 e ao quadrado dividido por 4d ao quadrado j chapéu. Ah, mas eu quero fazer tudo do começo. Pode fazer, fica à vontade, mas você poderia também perceber a terceira lei de Newton, que ia ficar muito mais fácil. Agora, a gente tem um probleminha aqui, porque a gente tem que encontrar o módulo da força F32, né? É isso que a gente tem que encontrar. Só que percebe aqui, ó, que a distância entre elas está aqui, ó, né? Aqui, ó.
Então vamos desenhar um triângulo para você já perceber que isso aqui vai vir do Pitágoras. E a gente vai utilizar bastante esse Pitágoras aqui. Deixa eu colocar as bolinhas nos cantinhos, que aí vai ficar mais fácil de você ver. Aqui e aqui. Eu sei que essa distância aqui, ó, é 3D, né? Eu sei que essa distância é 2D. Como é que eu acho essa distância aqui, ó? Pitágoras. Essa distância aqui eu uso Pitágoras para achar a hipotenusa, né? Vou chamar de H, por exemplo, que vem de hipotenusa. H ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos, ou seja, 2D ao quadrado mais 3D ao quadrado, ou seja, esse H ao quadrado, vou deixar ao quadrado mesmo porque a gente não usa a distância, a gente usa a distância ao quadrado, né? Aí já facilita. Vai ser 4D ao quadrado mais 9D ao quadrado, que é igual a 13D ao quadrado. Então, essa é a distância ao quadrado. De novo, por que eu estou deixando a distância ao quadrado? Porque na equação tem o R ao quadrado aqui embaixo, tá vendo? R ao quadrado. Então, é a distância ao quadrado, já pulou uma etapa. Então, vamos lá. Módulo de F32 vai ser igual a 1 sobre 4πε0 vezes o módulo das cargas, Q2, Q3, dividido por H ao quadrado, né? H ao quadrado, que é a distância ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 sobre 4πε0 vezes E ao quadrado, dividido por 13D ao quadrado. Achar o módulo é super tranquilo, só precisa lembrar ali do Pitágoras. Agora, eu preciso encontrar o caráter vetorial. E aí, para encontrar o caráter vetorial, eu tenho que fazer o bom e velho decomposição de vetores. Decomposição de vetores. Então, vamos estabelecer um ângulo θ aqui. E aí, eu vou decompor esse vetor força, já que eles estão se repelindo, né? Já consigo ver, ó. Eles têm a carga negativa, então a força vai ser para lá, né? Vai ser para lá. Né? Eu posso fazer isso. Mas eu posso imaginar que isso é o vetor aqui, ó, né? Esse vetor ele pode ser decomposto em uma componente x, que eu vou chamar de fx, e uma componente, que cor que sobrou aqui? Roxo, hoje acabei de usar roxo. E uma componente y, que eu vou chamar de fy. Então, esse vetor aqui, ó, o vetor roxinho, que é o meu vetor força, eu vou decompor ele numa componente x e numa componente y. Como que eu encontro o fx a partir do f? O fx é igual a módulo do f32, vamos lembrar de decomposição de vetor, vezes o cosseno de θ. E o fy vai ser igual ao módulo de f32, que é o que eu já encontrei ali em cima, vezes o seno de θ. Então, eu preciso fazer isso daí para encontrar o vetor f32. Lembra que esse fx é só é como se fosse um f32x, f32y. Estou simplificando a notação. Aí, posso utilizar, na verdade, preciso utilizar meus conhecimentos de trigonometria. O que é o cosseno de θ? O cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que é o cateto adjacente? É 3D. O que é a hipotenusa? É o H. Vamos fazer aqui, a gente não tinha feito o H ainda, né? Mas o H vai ser só tirar a raiz quadrada, vai ser raiz de 13 vezes D, né? Então, esse é a raiz de 13 vezes D, é o H. Só tirei a raiz quadrada. Vou deixar mais bonito aqui. Raiz de 13 vezes D. Então, o cosseno de θ é 3D dividido por raiz de 13D, que vai ser igual a 3 sobre 13. Raiz de 13. Já o seno de θ, ele vai ser igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Ah, mas as contas estão muito complicadas, Douglas. Não tem jeito, né? Física 3 é assim mesmo. Tem que, ó, trigonometria aqui, eu tô passando como se não fosse nada. Tô fazendo da maneira mais simples que dá para fazer em física 3, né? Cateto oposto é 2D. Hipotenusa é raiz de 13D. Então, isso deu pra gente 2 sobre raiz de 13. Então, beleza.
Agora a gente já tem tudo que a gente precisa para encontrar o fx e o fy. Então, fx vai ser igual ao módulo do f 32 vezes o cosseno de θ, que é 3 sobre raiz de 13. E o fy vai ser igual ao módulo do vetor f32 vezes 2 sobre raiz de 13. Aí agora é só montar. O meu vetor f32 vai ser igual a fx na direção i chapéu mais o fy na direção j chapéu. Lembrando que eu ainda preciso colocar o sinal, ó. O y é positivo e o x é negativo. Então dá para você colocar um menos aqui, ó. Menos fx mais fy. Da onde que vem esse sinal? Da nossa constatação que cargas com o mesmo sinal se repelem. Essa é a nossa constatação. E no y está para cima, que é positivo, e no x está para a esquerda, que é negativo. Então vamos lá. F32 vai ser igual a menos... vou jogar aqui já. Ó. Esse fx é tudo isso aqui. Ó. Menos 1 sobre 4π ε0 vezes e ao quadrado vezes 13d ao quadrado vezes 3 sobre raiz de 13 mais, na i chapéu, né? Mais 1 sobre 4π ε0, agora estou falando da fy, vezes e ao quadrado dividido por 13d ao quadrado vezes 2 sobre raiz de 13 j chapéu. E aí é só eu somar tudo agora. Então eu tenho que o meu f2 vai ser igual a f12 mais f32. Somando tudo isso daqui, vai me dar, ó, vamos lembrar que eu tinha antes aqui, ó. Eu tinha menos 1 sobre 4π ε0 e ao quadrado dividido por 4d ao quadrado j chapéu, menos 1 sobre 4π ε0 e ao quadrado dividido por 13d ao quadrado, 3 sobre raiz de 13 e chapéu, mais 1 sobre 4π ε0 e ao quadrado dividido por 13d ao quadrado vezes 2 sobre raiz de 13 j chapéu. E aí você pode simplificar aqui tudo isso. É uma simplificaçãozinha. Colocando tudo junto, vai te dar, aqui eu fiz aqui a continha, vai te dar 1 sobre 4π ε0 e ao quadrado dividido por d ao quadrado, colocando em evidência e dando para fazer o que dá para fazer, 3 sobre 13 raiz de 13 e chapéu menos 1 sobre 4 mais 2 sobre 13 raiz de 13 j chapéu. E é isso, né? Essa é a força que age na partícula 2. Fiz esse exercício para assustar vocês? Não fiz, não foi para assustar não. Foi só para a gente ver como que a gente faz. Física 3 é isso, tem bastante conta, mas isso aqui eram contas elementares, era conta de decomposição de vetor. Não tem o que fazer, a gente viu isso lá em Física 1. Então essa foi a primeira aula, se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal. E até a próxima aula!